Mas estamos aqui de volta aqui com o novo presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, na linha com a gente. Fala, Sérgio, presidente, é o Benja. Tudo bem contigo? Boa tarde, Benja. Prazer poder falar com vocês todos aí. Estamos aqui muito animados, já trabalhando bastante no telefone aqui para tentar reconstruir o nosso Cruzeiro. Ô, Sérgio, você tem 37 anos, né? É isso aí? Exatamente, 37. Olha, Sérgio, eu queria, antes de mais nada, dar parabéns para você, velho, porque você foi corajoso, porque pelo que a gente está vendo aí da situação do Cruzeiro, a gente tem comentado aqui no programa há muito tempo que a gente não lembrava de um clube numa situação como essa, né? Uma dívida monstruosa, o time vai ter que disputar a Série B, dívidas a pagar agora, já em última instância, sem caixa, receita de televisão que caiu 10 vezes, 600 e poucas pessoas, 645 pessoas sendo investigadas, o clube com formação de quadrilha, lavagem de dinheiro, pandemia. Sérgio, parabéns, Sérgio, você é um herói, cara. Obrigado, Benja. Todo mundo fala isso aqui, da coragem, né? Mas a gente tá muito animado. Eu tenho uma história longa no Cruzeiro, né? Eu trabalhei lá de forma voluntária por 9 anos como superintendente na área jurídica, gestão e estratégia, negócios internacionais, até no futebol profissional no fim. Então, mas a gente ama o clube, né? Falei que isso é igual ao casamento. Então, é na saúde, na doença, na alegria e na tristeza. Então, essa situação ruim aí nos motiva bastante para trabalhar também. Temos muita ideia boa, muita gente boa para poder fazer um belo trabalho no Cruzeiro aí. E temos exemplos de quem passou por isso, né? O River passou por situação difícil, o Racing, o próprio Bahia, o Flamengo, enfim. Então, nós temos muitos modelos aí para a gente se inspirar e fazer um belo trabalho aqui no Cruzeiro. Ô, Sormani, tá aqui, ó, o Sérgio Santos Rodrigues, o novo presidente do Cruzeiro, que foi eleito ontem, cara. Já tá aí trabalhando hoje. Ô, Sormani, faça a sua pergunta pro presidente. Presidente, boa tarde, é um prazer falar com o senhor. Antes de mais nada, desejar muita sorte, porque a situação do Cruzeiro, de fato, é uma situação muito dramática, a gente sabe muito bem disso. O senhor mesmo deve ter consciência de tudo que está acontecendo. E eu queria saber exatamente isso, né? Quais são os planos, né? Quais são os projetos a curto prazo que o senhor tem para tentar resolver essa questão financeira do Cruzeiro, que é o que mais atrapalha. E essa dívida também com o William, que o Cruzeiro pode perder mais 6 pontos. O que vocês estão imaginando? A curto prazo, o que tem que ser feito, presidente? Mais uma vez, boa tarde, obrigado pela atenção conosco. Obrigado pela pergunta aí, mas não é senhor não, pode me chamar de você, viu? Fica melhor, fica mais adequado. Mas de curto prazo, a gente está pensando, isso aí, já temos algumas reuniões na segunda-feira, né, com alguns planos traçados. Temos reunião primeiro com a instituição financeira, que já é parceira do Cruzeiro, temos também com um grande patrocinador do clube, nosso patrocinador Master, que é conselheiro do clube, que é o Pedro Lourenço, também, já vamos assentar com ele para discutir algumas questões. Tem possibilidade de venda de jogador, enfim, estamos trabalhando e possibilidade de venda também de propriedades. A gente já veio trabalhando ao longo da nossa campanha aqui com alguns potenciais novos patrocinadores que devemos até anunciar já na semana que vem. Então, acho que o que a gente representa à nossa volta é exatamente a credibilidade que o Cruzeiro perdeu. E a gente vai demonstrar isso com profissionais de alta qualidade, né? E com essas novas pessoas que querem apostar no Cruzeiro. Vale lembrar que o Cruzeiro, o ano que vem, vai passar para o seu centenário. Então, vai ser um momento muito marcante e muita gente quer participar com a gente disso. Presidente, só por gentileza, o senhor falou em venda de propriedades. O Atlético, por exemplo, o grande rival do Cruzeiro, vendeu ali um shopping para estar construindo um estádio. Que tipo de propriedades o Cruzeiro tem que poderia estar vendendo nesse momento para ajudar o clube? Na verdade, o Atlético não é o grande rival do Cruzeiro, né? O rival do Cruzeiro é Grêmio, São Paulo, são os times que têm muito título, né? O Cruzeiro é o time disparado que tem mais títulos aqui em Minas Gerais. A gente rivaliza com quem tem isso também, né? 6 Copas do Brasil, 4 brasileiros, 2 Libertadores. Então, esses grandes rivais nossos são no âmbito nacional. Mas a propriedade, quando eu falo, não é propriedade de imóvel, né? A gente tem realmente isso também. Temos uma sede muito grande no Barro Preto, temos uma sede social, um prédio na Rua Timbiras, Toca 1, Toca 2, enfim. Mas quando eu falo de propriedade, são propriedades da marca do clube, camisa, ações que a gente está bolando aqui para monetização em rede social, produção de conteúdo em conjunto com essas pessoas, eventos específicos para o centenário ano que vem, que a gente vai tentar e já vender isso desde já, entendeu?
Ô, Sérgio, isso aí que você... Essa agulhada aí foi porque o Sérgio Sete Câmara, o presidente do Galo, ontem falou que quer o Cruzeiro vivo, mas respirando por aparelhos? Não, o Sérgio é meu amigo, colega, advogado aqui, já sempre tive uma ótima relação com o Sete Câmara, mas não foi agulhada não, é realidade mesmo, é contra fatos, não há argumento. Se quiser ver mais de um troféu de cada campeonato, você só consegue ver lá no Barro Preto. Aê, Pascoal! O Sérgio tá começando bem, hein? Esse aí é dos nossos, Pascoal. Faz tua pergunta pro presidente do Cruzeiro aí. É um prazer ter aqui o presidente do Cruzeiro conosco, eleito ontem numa tensão danada, a torcida dando uma pressão incrível. Mas você prefere ser chamado de você e não de senhor, Sérgio? É o seguinte, você falou que tem a possibilidade de se espelhar em algumas outras equipes. O Flamengo passou por uma revisão de todos os seus planos e teve que fazer uma redução drástica de gastos no time profissional para depois ir abrindo isso e chegar nesse momento que vemos agora. O Palmeiras teve um presidente que botou o dinheiro dele no primeiro momento e depois recebeu para tentar salvar o clube e conseguiu. Palmeiras é essa potência agora. O Bahia viveu momentos angustiantes até chegar essa administração que é brilhante e botar um time num patamar que a gente está vendo que é de estabilidade. O mesmo vale para o Grêmio, mesmo ainda tendo aquela negociação com o estádio ainda não definida. Qual é o parâmetro que você vai adotar? Do mecenas que te ajuda, que te empurra, que te impulsiona para cima, da estabilidade, recuar um pouco, dar um freio geral para poder organizar as coisas e depois ir liberando como aconteceu no Flamengo e como aconteceu no Bahia. Vou para a segunda parte. Ótima pergunta, né? E me inspiro nesses dois aí. Eu também estudo muito futebol, né? Eu já fiz curso na Universidade de Futebol, fiz o curso de gestão da CBF, fiz uma MBA de gestão de entidades esportivas no Real Madrid, na Espanha. Então, até já estudei também como o Real Madrid se recuperou, embora não seja um parâmetro que ali foi venda de patrimônio, mas tem muito exemplo bom que pode ser tirado de lá. E da minha parte, eu pretendo sim, essa administração que o Bahia faz ali com Marcelo Santana e em seguida com o Belintani, eu acho que ela é de austeridade, e do Flamengo na época do Bandeira, sem dúvida nenhuma. É um case que a gente cita para todos os nossos cooperadores, todo mundo que vai trabalhar com a gente, né? Vale lembrar que quando o Bandeira chegou no Flamengo em 2012, estimava-se que a dívida era 600 milhões, depois teve uma auditoria e viu que era 850, que é basicamente o que a gente tem hoje, e ele fecha o seu primeiro ano com déficit de 30 milhões, no segundo ano ele já tem um superávit de 22 milhões praticando essa política de austeridade. Então, com certeza, nós vamos fazer isso. Paralelamente a esse tipo de atitude, a gente quer fazer esse resgate da credibilidade de planejamento do Cruzeiro. Eu, como falo, o que a gente pretende para o Cruzeiro, eu falo transformá-lo numa grande organização. E organização que eu digo com elementos de empresa, que a gente traça um planejamento estratégico que o Cruzeiro nunca teve. A gente já está com uma consultoria de gestão de âmbito internacional que a gente vai fechar hoje para já anunciar semana que vem para fazer essa parceria com a gente, porque eu acho que uma grande organização bem preparada, os resultados de campo serão consequências depois. É isso que nós pretendemos fazer. Mas, obviamente, sem esquecer de subir para a Série A, que esse aí é o nosso grande objetivo desportivo esse ano, que nós vamos conseguir, eu tenho certeza. Mas, ô Sérgio, isso aí, política de austeridade, ok, tem que fazer mesmo. Só que, vou te falar, para amanhã tem que pagar um monte de conta, não vai ter jeito, vai precisar de um aporte. É o seu conselheiro, é Pedro Lourenço, se eu não me engano, que é o dono de uma rede de supermercados grande aí. Alguém vai precisar colocar, é ele que vai ter que colocar gasolina para o carro andar agora ou não? Para amanhã não, para sexta-feira que vem, né? Que é a nossa grande dívida aí. Mas é o que eu te falei, existe uma alternativa junto com ele. Eu tenho uma reunião também com uma instituição financeira que já é parceira do clube, que tem interesse também em fazer um projeto grande com a gente. E tem a terceira opção, que é a que a gente falou, a terceira e quarta opções, que dá para amealhar também alguma coisa, que seria venda de jogador, que a gente sabe que tem algumas situações engatilhadas, não sabemos se vamos conseguir resolver durante a semana. E a outra é essa, são esses novos patrocinadores, novos parceiros do clube que a gente já vinha conversando ao longo da campanha, que a gente já vai apresentar alguns projetos para a semana que vem para conseguir levantar isso. E não vai ter mais cartão corporativo, né? Acabou, né? Essa farra aí essa aí não vai acontecer com a gente, não, pode ter certeza. Ainda mais gastando onde gastou, né? Em restaurantes que não entram criança. Flavinho, faz tua pergunta aí pro novo presidente do Cruzeiro, o Sérgio. Ô, presidente, pelo que eu pude acompanhar pelo noticiário ontem, esse seu mandato que o senhor conquistou ontem, ele é meio tampão, ele vai até dezembro. Só queria confirmar isso.
e saber exatamente o que vai acontecer depois, se o senhor já é candidato a uma nova eleição e tudo mais. Enfim, só para entender a continuidade desse processo aí. E o grande rival do Cruzeiro é o Atlético, sim, presidente. Por mais que o senhor ache que não, que o senhor tenha feito esse xiste aí, o grande rival do Cruzeiro é o Atlético. Não, eu entendo, mas eu falo que esse é o rival local, né? A gente não pensa só nisso. O Cruzeiro é um time de âmbito internacional, é reconhecido o melhor clube brasileiro do século XX, né? Então, o Cruzeiro, a grandeza dele vai muito além das Minas Gerais, das nossas belas Minas Gerais. Mas, desculpa, eu acabei comentando esse do final, a sua pergunta foi? Sobre o seu mandato tampão de 7, sim, vai sim, até dezembro, desculpa. E depois qual é a sequência? Se o senhor é candidato, enfim. O mandato vai até dezembro mesmo, em outubro a gente tem as eleições que já estavam marcadas normalmente para o triênio, né? Então, claro que a gente qualquer planejamento requer que ele seja no mínimo de médio prazo, né? Então, nós não vamos apresentar a nossa candidatura, obviamente ela é automática para outubro, né? E a gente vai demonstrar isso através de todas as atitudes que a gente vai fazer, mostrando que o nosso planejamento é considerando isso, mas acho também que a nossa vitória ontem foi muito acachapante, né? Foram mais de 200 votos de diferença. Então, a nossa ideia era mostrar essa força para que em outubro a gente consiga até consolidar uma candidatura única. Mano, faça a tua pergunta para o Sérgio Santos Rodrigues, novo presidente do Cruzeiro, mano. Opa, tudo bem, Sérgio? Muito prazer falar contigo. Parabéns aí também por ter conseguido vencer as eleições. O Cruzeiro ele terá uma missão árdua esse ano, porque o Cruzeiro é o primeiro grande time brasileiro que vai para a Série B e não tem realmente aí aquele aporte do primeiro ano que ele tinha ainda com relação à cota televisiva. Ele caiu aí praticamente pela metade esse valor e o Cruzeiro já não vai poder contar com isso. Fora isso, presidente, o Cruzeiro emitiu uma nota ontem através aí do senhor José Dalai Rocha, assumindo a dívida de salários atrasados com relação ao elenco, inclusive o não pagamento ainda das férias desse período que os jogadores do Cruzeiro estiveram aí também nesse momento aí de pandemia. Presidente, a grande questão que a torcida tem hoje, porque todo mundo sabe que o Cruzeiro perdeu essa ação na FIFA, aí já vai começar a Série B com menos 6 pontos e corre o risco daqui a 8 dias também, se não quitar a dívida de 11 milhões, um pouco mais de 11 milhões de reais com o Zoraya da Ucrânia, de perder mais 6 pontos. O Cruzeiro vai perder esses 6 pontos a mais, presidente? Ou já está tudo arquitetado para que o Cruzeiro não perca mais 6 pontos na Série B? Boa tarde. A questão é a seguinte, é o que eu sempre falo aqui, né? Eu só posso prometer aquilo que a gente vai cumprir com certeza, mas a gente está caminhando a passos muito largos para resolver essa situação já no início da semana que vem. A gente espera até quarta ou quinta-feira já poder garantir essa boa notícia aí, mas desde o dia que a gente já ficou sabendo dessa perda de 6 pontos, que infelizmente foi uma coisa que foi anunciada de uma hora para outra aqui, a gente já abriu o olho, estamos muito atentos para essa questão do dia 29, da dívida do Zoraya, e caminhamos com passos muito largos para isso, pode ter certeza. Temos algumas reuniões na segunda-feira, acredito que a gente vai poder consolidar isso aí e prometer efetivamente resolver a situação na quarta ou na quinta. Ô Sérgio, como é que a torcida do Cruzeiro recebeu a sua vitória? Porque você é advogado e você é advogado há muito tempo do Zezé Perrella, né? Zezé Perrella que foi hostilizado ontem. Olha, as pessoas podem ter o problema que for, quer xingar, xinga e tal. Mas uma cusparada na cara é uma coisa extremamente deselegante. Não tem nem o que descrever isso, ainda mais numa época de uma pandemia que o vírus é transmitido pela saliva. Mas você é advogado do Zezé Perrella há muito tempo. Teve alguma rejeição por parte da torcida do Cruzeiro ao seu nome por causa disso? Não, pelo contrário, desde a última eleição, pesquisas em rede social, manifestações, tudo que tem aqui, eu tenho 90%, 95% de aprovação junto à torcida, porque a torcida sabe que do meu projeto, né? O fato de eu advogar para o Zezé, eu ser amigo do próprio Avilmar, de outros aí, não tem interferência nenhuma nisso, até porque todos os últimos ex-presidentes vivos do Cruzeiro me apoiaram, não foi só o Zezé, o Avilmar, o Gilvan, o César Massi, a família do Túlio Furlete, a família do Felício Brandi, todos me apoiaram de alguma forma, e esse que é o maior patrocinador do clube, que é muito querido pela torcida também, que é o Pedro, que a gente falou, também sempre esteve ao meu lado. Então, pelo contrário, o apoio da torcida foi muito bom. Tanto que após a minha eleição, eu fui para a porta, conversei com os torcedores, fui muito bem recebido e vamos fazer um trabalho muito bacana junto com eles aí, que eles precisam abraçar o clube nesse momento, eles sabem disso, da importância que eles têm para a nossa reconstrução. O Zezé Perrella vai processar o torcedor que deu uma cusparada nele, Sérgio?
Não sei, aí não sei. Eu sou advogado dele de uma questão só, assim, o Zezé tem jurídico dele, tem as questões dele lá, mas enfim, se me perguntar pessoalmente, eu acho até que deveria, porque é lamentável, né? Eu acho que o que você falou, existem formas de protestar e elas nunca devem chegar para esse nível. Inclusive, eu que sou advogado militante no direito desportivo, pelo CBJD, a cusparada equivale à agressão física, né? Então, isso é uma coisa muito lamentável que ocorreu. Hamilton Rodrigues, tua pergunta para o Sérgio Santos Rodrigues. Presidente Sérgio Santos Rodrigues, parabéns pela eleição, uma boa gestão eu desejo. E o Cruzeiro precisa de uma ruptura geral, né? O que a gente vê, né? Mudanças, ideias novas. E pela sua formação aqui, parabéns, o caminho é esse mesmo. O curso da Universidade de Futebol é muito bom. Gestão da CBF, a gente tem as melhores informações também. E eu faço duas perguntas em uma. Primeiro é o seguinte, em termos de time, comissão técnica, Anderson Moreira e Ricardo Drubski, como é que ficam esses nomes? E com relação ao Mineirão, eu acho um desperdício o Mineirão não ser utilizado pelos grandes de Minas. O Atlético vai fazer o estádio, tudo bem. Eu acho até que tem que caminhar para o estádio mesmo. Mas qual é a sua política aí para essa interatividade com o Mineirão? Hamilton, o Drubski e o Anderson ficam sim, a gente já tinha falado disso até durante a campanha, até por uma questão também até de estabilidade, eles não chegaram nem a poder demonstrar o serviço deles, né? Eu confio neles, o Anderson tem excelentes trabalhos, ótimas referências, o Drubski da mesma forma, inclusive o Drubski, o filho dele, o Lucas, que hoje é diretor no esporte, esteve comigo na base do Cruzeiro, quando eu passei pelo negócio internacional que funciona na base, são pessoas de caráter, respeitadas aqui, com certeza eles terão o nosso voto de confiança. Hoje ainda pretendo falar com os dois, estava esperando consolidar a eleição, mas já vi muitos posicionamentos deles com os quais eu concordo para que o time precisa para a gente continuar, né? E eles terão o nosso voto de confiança. Quanto ao Mineirão, a gente também sempre tive essa política muito clara, de buscar esse acordo junto com o Mineirão, né? Eu tenho um ótimo relacionamento lá com o pessoal do Mineirão, acho que o Mineirão é a casa do Cruzeiro, ainda mais que você falou, com o Atlético Mineiro tendo seu próprio estádio, o Mineirão é a casa do Cruzeiro, a gente brinca que vai poder pintar lá de azul, inclusive, né? E fazer do Mineirão esse grande parceiro, quando a gente puder jogar lá com o público, até para monetização. Se a gente pensar aí o match day nos esportes americanos, um River Plate, por exemplo, que passou por uma reconstrução, boa parte do percentual da renda deles vem com o match day, com as ações feitas em dia de jogos. Eu acho que o Mineirão tem tudo para isso, tem uma bela esplanada, uma bela estrutura, né? Então nossas conversas lá já estão bem avançadas para a gente refazer essa parceria com eles e fazer do Mineirão nossa casa de novo. Bom, alguém mais quer fazer uma pergunta para o Sérgio Santos Rodrigues, novo presidente do Cruzeiro? Alguém tem mais perguntas? Eu queria, Benja. Então faça. Ô, Benja, eu queria fazer uma pergunta final, que inclusive aí tem gerado uma curiosidade na torcida do Cruzeiro. Presidente, o novo diretor financeiro do Cruzeiro será o Divino Alves Lima? Vocês já estão levantando os dados de quem vai trabalhar com a gente, né? Mas na segunda-feira a gente vai ter uma reunião lá às 11 horas para a gente fazer uma transição e vamos anunciar a equipe inteira. Isso aí nós vamos segurar até segunda. Esse programa aqui não é fácil não, Sérgio. A gente levanta tudo, velho. Bom, Sérgio, bom. Se fosse fácil, um grande abraço. Lógico. Eu imagino você em breve disputando uma final de Campeonato Mineiro lá no novo estádio do Atlético Mineiro. Vai ficar bonito aquele estádio lá. A gente viu o projeto ontem, hein? Mas a gente vai jogar aí no Mineirão, pode ter certeza. Não vamos precisar jogar lá, não. Sérgio, um grande abraço para você e boa sorte aí, que a gente sabe que a empreitada não vai ser fácil. Um abração e sucesso para você. Abraço, muito obrigado. Contem sempre com a gente aí. Esperamos a partir de semana que vem, com esses anúncios, já começar a demonstrar o profissionalismo que a gente vai tocar o Cruzeiro, né? Essa parte de gestão 100% profissional, com planejamento, com tudo que o Cruzeiro precisa, com bastante transparência, que é o que o Cruzeiro precisa também, né? Para a torcida poder abraçar e a gente reconstruir esse gigante do futebol. Um abraço a todos, contem comigo aqui sempre.